Esse vídeo foi bastante solicitado por vocês, tá? Que era justamente, Van, é melhor Vale ou Bradespar, né? É melhor estar na carteira um ou outro, a cotação da Bradespar é bem mais em conta, dá para comprar maior quantidade de ações, né? Já Vale a cotação um pouco mais elevada, enfim. Então, eu vou aproveitar para fazer esse comparativo, até utilizando a nova versão aí da plataforma da OGF. Lembrando aqui, não é uma recomendação de compra ou de venda de ações. O que é que você deve colocar na carteira? A decisão final sempre é do investidor, tá certo? Bom, vamos a um ponto aqui primordial. Primeiro, quando a gente olha as ações da Vale, o preço teto médio está a 94,72. E o preço teto aqui de Bradespar, o preço teto médio mais conservador está a 60,21. Significa dizer, né? Inclusive, eu vou até fechar aqui propositalmente e entrar aqui, ó, aonde eu estava, em Vale, e a gente vê que o preço teto médio é 90,7, 94,72 e o preço teto projetivo a R$ 90. Então, se eu pegar aqui, a plataforma ela já está me dizendo, ela já me diz que é o preço máximo a se pagar por uma ação, considerando o investidor deseja receber 6% em termos de proventos, tá? Então, se o que, que ele está dizendo? Opa, a cotação está abaixo do preço teto médio projetivo. Um momento interessante para o jacaré abrir a boca como oportunidade. Então, se a gente observar as ações da Vale, e deixa eu colocar aqui no cantinho, né? Independente se eu estivesse olhando o preço teto médio projetivo, eu já tinha um balizador, que é o próprio a questão da cotação. Então, a empresa saiu de 74,31 e hoje está a 62,36. Por mais que as ações da Vale hoje, tá, que vocês estão vendo aqui, e Bradespar, no dia que eu estou gravando, elas estão entre as maiores altas no mercado, né? Elas ainda estão abaixo do preço teto médio e abaixo do preço teto projetivo. Inclusive, a gente vai ver na plataforma que logo, logo, Vale provavelmente deve fazer algum anúncio em termos de proventos. Quando a gente olha principalmente aqui as ações da Bradespar, a gente também já consegue observar que desde o início desse ano, ela estava fechada a 24,27 e hoje está fechada a 18,59 mais ou menos, uma queda de mais de 20% desde o início desse ano, tá? Então, aqui vocês já estão tendo ali exatamente esse balizador. Bom, quando eu vou comparar empresas, né, e aqui eu vou fazer de maneira, claro, proposital, então eu pego aqui uma Bradespar, Bradespar eu quero ação preferencial, né? E eu vou comparar esses indicadores de Vale e Bradespar, né? A gente vê que o preço teto médio, eu já falei, então a empresa está abaixo do preço teto médio e abaixo do preço teto projetivo, eu falo em termos de cotação, basta eu olhar. Se o preço teto médio está 94, hoje a cotação da empresa das ações da Vale está 62, está bem abaixo, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. Outro ponto é o consenso, o preço de consenso de mercado. O mercado mais ou menos olha a 85,22 e Bradespar 22,86. Então, o preço está bem abaixo disso também, né? Então, os múltiplos também da empresa, quando eu olho PL, entre outros indicadores, a gente observa uma empresa bem mais atrativa também nesse aspecto. Outro ponto que chama a atenção, que a gente observa, é a questão de caixa. O caixa é muito mais robusto na questão, principalmente das ações da Vale, se a gente comparar. E a questão do ROI, que é outro indicador que a gente olha, o ROI da Vale, a gente está vendo aí quase a 20,67 e Bradespar 17,91, certo? O dividendo médio dos últimos 6 anos, para esse ponto, ela ganha ali um pouco mais em termos de provento. Nos últimos 12 meses, a gente vê tanto de dividendo mais JCP, 11,05%, Vale e Bradespar a 15,29%. O último provento pago foi no dia 11/3, né? E Bradespar no dia 29/4. Bom, o que é que a projeção de dividendos do AGF? Aqui, lembrando, projeção é diferente de provisionário. Eu já expliquei esse conceitozinho de diferença para vocês. Tá? Aqui é uma projeção baseada nos balanços, no consenso de mercado e por aí vai.
Não é o provisionado, não, tá? Não vão confundir. Porque o pessoal olha, a empresa não anunciou R$ 5,40 de proventos. Ah, tá errado lá na plataforma do OGF. Não, não tá. Aqui é a projeção em termos de recebimentos de proventos, ok? Payout médio, mas eu vou chamar atenção para cá também. Já o retorno de dividendo mais JCP a 9,15 e 2,66, ok? Mas vamos para a parte que nos interessa, é o de risco, tá? Então, entre Bradespar e as ações da Vale. Então, falando de maneira, claro, bem resumida, né, para até para o vídeo não ficar muito extenso, a gente sabe que a Bradespar, deixa eu pegar aqui minha caneta, pronto, minha canetazinha vermelha. Então, o que que a gente sabe? A gente sabe que a Bradespar é uma holding, tá? Ela surgiu da cisão do Banco Bradesco nos anos 2000, né? E a gente sabe que o IPO dela foi lá nos anos 2000 também. Já a Vale, a gente considera aí, de fato, no Brasil, a maior produtora mundial de minério de ferro, pelotas, níquel, e por aí vai. Os seus produtos, claro, são essenciais para são usados em casa, no setor imobiliário, prédios, veículos, aviões, celulares e por aí vai, né? Então, a Vale é muito robusta no mercado. Lembrando que na época, no início de 2019, lembrando que a gente teve todo aquele episódio lamentável da barragem lá de Brumadinho, não sei se vocês lembram, né? E isso daí afetou na época muito também, além de vidas, é claro, o capital humano, a gente viu o preço das ações das empresas cair bastante, ok? Então, esse é um ponto essencial. Quando a gente olha para a Bradespar, a gente sabe, e eu peguei essa informação no site do RI da empresa, né? Como eu mostrei aqui, ela tem a composição de 3,34% do seu capital, né? Então, quando a gente olha para a Bradespar, tem lá a Vale dentro dessa composição. Quando a gente olha para a Vale em si, e eu peguei isso também lá no site do RI da empresa, do dia 31 de maio de 2024, a gente vê a composição de como é formado, tá, a questão das ações da Vale. Aqui eu vou chamar atenção para esse nome bem pequenininho que está aqui, ó, bem pequenininho. A Previ é acionista da Litel Participações. A Litel Participações e tal que faziam parte do nosso antigo grupo de controle. Posição do grupo econômico, número de ações e tal, tal, tal. Gravem esse nome que eu quero mostrar para vocês aqui um ponto interessante mais lá na frente, tá? Quais são os pontos fortes ali quando a gente olha para a Bradespar? A alta qualidade do minério de ferro, sem sombra de dúvida, o baixo custo da produção, né? Principalmente aí porque não necessita de purificação, e isso barateia demais os custos, e também um mix de estoques que eles têm de mercado, como estratégia, principalmente para os principais clientes que a empresa tem. Quando a gente olha para a Vale, a gente tem que entender que ela é uma empresa cíclica. Então, toda vida, quando eu falo principalmente de uma ação da Vale, eu tenho que entender que ela é cíclica. Então, fatores macroeconômicos, cenários de mercado, de modo geral, interno no Brasil, cenário global, como, por exemplo, a questão da China, vão impactar diretamente o balanço das ações da Vale. Por isso que ela cai, sobe, não sei o quê, baseado muito também no cenário da China como exposição, tá certo? Então, qual é o risco que ela tem? Eu botei aqui até em destaque proposital. Essa matéria é do dia de janeiro de 2024. A Vale tem 4 barragens em zona de alto risco de Brumadinho. Isso aqui foi uma matéria que saiu, inclusive, na Infomoney. De lá para cá, a gente vem acompanhando, claro. É uma empresa que depende muito de licenças ambientais, certificações, e isso aumenta a produção, né? Outro ponto, riscos ambientais que a gente viu, Brumadinho, por exemplo, né? E também a questão ali de barragens, de rejeitos, né? Que a empresa sempre está vendo essa questão, principalmente do risco. Exposição de preços, isso aqui é extremamente importante. Preços internacionais do minério de ferro e principalmente as provisões que pode sair dinheiro de caixa de eventos da Samarco e Brumadinho que a gente acompanhou aí em meados, como eu mostrei no slide no PPT anterior, tá certo? Outro ponto importante, quando a gente lembra de Vale, a gente lembra de China, a gente lembra de minério de ferro está sempre oscilando bem mais no mercado, esse preço.
A gente lembra também do governo chinês, a gente vê também um pouco da especulação imobiliária, a desaceleração um pouco mais do PIB e de todo o cenário econômico da China. Isso está totalmente entrelaçado quando a gente fala de Vale, ter uma ação da Vale na carteira. Outro ponto importante que a gente sabe é talvez, né, talvez ter algum outro acidente, algum problema ambiental com relação principalmente a essas barragens. E é sempre um risco muito grande que uma empresa tão grande como a Vale está exposta, ok? Outro ponto que eu trouxe para vocês aqui, e de maneira muito proposital, foi com relação às exportações do minério de ferro. E essa reportagem aqui, vocês estão vendo que é lá em meados de 2018, 2012, 2013, quando as exportações, o aumento das exportações do minério de ferro. Então, eu estou colocando aqui para vocês. O minério de ferro era o terceiro produto mais exportado pelo Brasil. Consequências econômicas do desastre para a empresa e para o país ainda são difíceis e não mensuráveis. Enfim, isso lá em meados de 2018. Quando a gente olha já para 2024, a gente vê que o minério de ferro ele está em queda, tá? Então, a construção civil, por exemplo, é responsável por cerca de 30 a 40% do consumo de aço na China. Tá? Então, portanto, a importação que é o indutor da demanda de commodities quando a gente fala de uma empresa como a Vale. Então, na verdade, a gente está vendo é uma queda dessa questão do minério de ferro, e aqui está a fonte da informação que eu peguei, tá? Então, o cenário da exportação de minério de ferro anos atrás era uma coisa, e a gente vê que por isso que a gente entende que ela é um pouco mais cíclica no mercado. Beleza? Gravou essa informação? Bom, então, qual é um detalhe? E aí você pode se perguntar, Van, e qual é o risco quando a gente olha uma Bradespar? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Quando a gente olha para uma Bradespar, a gente vê, eu vou pegar o artigo muito bom aqui do site Inteligência Financeira, mas eu estava justamente olhando, página 28, inclusive, do formulário de referência, né, número 80, Bradespar, né? E se vocês observarem aqui, formulário de referência do ano de 2023. Se a gente olhar, eu peguei o formulário de referência do ano de 2023, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, quando a gente olha para a Bradespa, ela também tem um risco, né? Ela está totalmente também entrelaçada com as ações da Vale. Então, se vocês procurarem no formulário de referência, isso tem no site do RI da empresa, tá? Vocês vão ver lá que a Bradespar, ela tem ali uma questão, principalmente, ela enfrenta uma ação bilionária no setor, no Superior Tribunal de Justiça, que é o STF, né? Então, a Rhodes sofreu uma derrota ao entrar com recurso na segunda instância e agora está na mão do STJ para saber o destino do processo de litígio movido pela Litel Participações. A expectativa é que o recurso seja julgado no segundo semestre e tal. Então, essa matéria é agora, de abril de 2024, e quando a gente olha na página 28, certo? Nos formulários de referência da empresa, fatores de risco, quando a gente olha de Bradespar, vou ampliar, tá? Então, a gente tem que prestar atenção qual é o risco que essa empresa está inerente no mercado. E aqui a gente vê a provisão cível, né? Então, a Bradespa é parte em uma ação judicial promovida pela Litel Participações, que tramitou em primeira instância sobre um número tal perante o juízo da 10ª Vara Civil do Rio de Janeiro, e aí ele detalha um pouco mais dessa ação judicial. Então, o recurso especial da Bradespar objetiva a reversão total da decisão do TJ Rio de Janeiro, e o recurso especial da Litel questiona a redução dos honorários e aí por aí vai, tem outros detalhes. Então, o que eu sempre recomendo para vocês? Dê sempre uma olhada no formulário de referência da empresa, tá? E principalmente nessas questões que envolvem de risco, tanto quando a gente pensa em uma Vale, quanto a gente pensa em uma Bradespar. Então, o primeiro racional, e o conteúdo é bem para o iniciante, é o seguinte: barata, as duas empresas estão. Quem paga um dividendo até bem interessante, a gente observa
que é, por exemplo, ali uma ação como Vale e Bradespar, ambas pagam muito bem. Inclusive, vamos dar uma olhada lá na plataforma do AGF e eu vou pegar aqui de maneira proposital quando é que ela está para pagar. Quando a gente olha para a Vale, eu vou voltar aqui em termos de dividendos, tá? A gente vê que o próximo aqui ainda não está sinalizado, mas pelo calendário do MDI, a gente está vendo que talvez em setembro ou junho, como foi agora aqui, eu estava esperando para junho agora, né? Mas deve pingar alguma coisa até final do ano. Geralmente ela paga um bom provento nesse aspecto, tá? Então, o total pago de ação por ação em 2024 foi muito bom. Vocês estão vendo que o provento está sinalizado aqui e o dividendo aí quando a gente olha nessa composição. O histórico, né, de pagamento. Então, o dividendo por ação que ela pagou foi agora no dia 19/3 de 2024, ok? Isso as ações da Vale. Quando a gente olha puxando aqui, principalmente Bradespar, vamos puxar Bradespar para a gente ver aqui também. Então, vamos detalhar os dividendos. Também um dividendo maravilhoso. Ela anuncia só 2 vezes no ano, as ações da Vale anunciam com uma regularidade um pouco maior. Vocês observam que talvez venha provento agora por meados de dezembro. O que ela pagou por ação foi muito bom até agora, certo? Então, não tem nada ainda provisionado, tem algo projetado que é diferente. Lembra aquilo que eu estou falando? Projetado é diferente de provisionado, ok? E o histórico de proventos da empresa. Então, a última vez que ela pagou foi agora em maio. Foi 0,81 por ação. Vocês estão vendo aí? E 0,36 por ação agora no dia 15 de maio. Vocês estão vendo aí o detalhamento, né? Então, as duas empresas pagam muito bem, né? Então, se você me perguntar, Van, qual é que você acha mais interessante entre Vale e Bradespar? Eu gosto bem mais das ações, da exposição e da capilaridade e da regularidade de pagamento das ações da Vale. Se você coloca uma Vale e uma Bradespar na carteira, concorda que se a empresa Vale tiver algum problema ou algo nesse sentido, ou algo nesse aspecto, vai também sofrer um impacto nas ações, por exemplo, de Bradespar, porque uma coisa está interligada à outra, tá? Então, é um ponto que eu acho que você tem que olhar com carinho nesse sentido. E aqui tem um pouco da diretoria executiva da Bradespar, a forma de atuação da empresa, quem está dentro da composição da empresa, os membros do conselho de administração, né? Enfim, então, eu acho que vale a pena dar uma olhada com mais carinho, principalmente como é essa questão aí um pouco mais da Bradespar. Vocês observam aqui com relação, principalmente, eu vou acompanhar mais daqui para frente o resultado de balanço lá na central de balanço, né, de resultado. Vejo que o formulário de referência eu sempre estou acompanhando, né? No caso ali de Bradespar. E como é que está o andamento da questão do processo que eu falei para vocês? Inclusive, eu sempre olho aqui na parte, principalmente, está aqui em processo, ó, fatores de risco, que é geralmente nessa página número. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para didaticamente a gente falar corretinho. Na página 26 fatores de risco, tá? Então, eu sempre olho tanto na Bradespar quanto na Vale. Isso em todo formulário de referência, eu sempre olho em ambas, tá? Então, hoje a gente está vendo um pouco mais das ações em alta da empresa, Vale e Bradespar, mas eu tenho olhado e tentado acompanhar e seguir mais o fluxo das ações da Vale. Agora, é claro, se você compra uma ação da Bradespar que também paga proventos, a uma cotação de 18,59, fica muito mais acessível comprar maior quantidade de ações, sem sombra de dúvida, a questão de Bradespar, ok? Comenta aqui abaixo o que é que você está comprando, se é Bradespar, se é Vale ou nenhuma das duas, ou ainda está olhando, né? E depois daqui para frente, conforme a temporada de balanço,
eu vou fazendo aí algumas sinalizações, tanto da Vale quanto da Bradespar, mas lembrem que a questão aí do mercado mais cíclico, lembrem do minério de ferro, lembrem principalmente da questão e do cenário da China, que interfere completamente bem mais nos balanços quando a gente olha, por exemplo, da Vale, tá certo? Se não é inscrito no canal, se inscreve. Beijão para vocês e até a próxima.